Oi, tudo bem? Hoje vai ser uma aula muito legal, porque hoje vocês vão aprender porque o céu é azul. Ahm, e essa vez eu dou duas referências na descrição desse vídeo. É uma referência mais para adolescentes, mas é legal para ter uma base. Porque às vezes, quando eu falo muito na matemática, né, eu sei que os alunos às vezes perdem o foco sobre o assunto. E nesse caso, é bom ler um texto bem simples. E no mesmo tempo eu vou dar um documento que é para um experimento que eu normalmente faço nessa fase da disciplina, mas essa vez eu não faço por causa da pandemia. Então, mas a descrição do experimento vai ajudar bastante para entender o que está acontecendo aqui. Ok, vamos começar. Então, hoje o tópico é a dispersão de Rayleigh, o espalhamento de Rayleigh. Yeah? Eu aprendi só agora que em português também é chamado dispersão de Rayleigh. Para mim, dispersão é uma coisa diferente, mas em português você pode dizer espalhamento de Rayleigh ou dispersão de Rayleigh. Ok, vamos lembrar o que a gente aprendeu na última aula. A gente aprendeu que ondas eletromagnéticas, como luz, ou micro-ondas, ou radiação gama e qualquer outra coisa, são produzidas por cargas aceleradas. Ok? A gente vai, mais tarde nesse curso, mais avançado, a gente vai relativar isso um pouco, mas para vocês, no momento, todas as ondas eletromagnéticas são produzidas por cargas aceleradas. Ok? No mesmo tempo, cargas podem ser excitadas por ondas eletromagnéticas. Isso é um processo vice-versa, né? Existem as duas possibilidades. E o melhor jeito para resumir esse resultado é o resultado de Larmor, que diz que a potência total criada pela aceleração de uma carga é isso aqui. Ok. Isso a gente não deduziu completamente, mas a gente deduziu a base para chegar nesse resultado, mas a dedução, a última parte da dedução, onde tem que resolver integral sobre todos os ângulos, a gente não fez porque eu sei que vocês não gostam de integrais sobre ângulos. Ok, agora vocês conseguem entender a luz do Sol. Como vocês devem saber, no Sol tem plasma, né? Prótons e elétrons que colidem e saem e falam. E essas acelerações e decelerações que você tem lá o tempo todo criam a luz do Sol que você consegue ver quando você olha para o Sol, mas não olha diretamente no Sol, isso é muito perigoso. Então, se você sabe por que o Sol, isso aqui, faz luz, talvez você quer saber por que o céu é azul e as nuvens são brancas. Se vocês não querem saber disso, eu ainda vou explicar para vocês. Ok, então, o céu está cheio de moléculas, claro. Na verdade, está cheio de moléculas, gotículas de água, muita coisa diferente. E normalmente, em qualquer coisa, se você tem uma gotícula de água ou uma molécula, você tem alguns você tem moléculas, né, que servem como íons, e você tem uma nuvem de elétrons em volta. E essa nuvem de elétrons ela pode oscilar, por exemplo, para cima
e para baixo. E nesse caso, você pode tratar ela como um oscilador de Hooke, que vocês conheceram no primeiro curso da física, né? Na física 1, para os nanotecnologistas, e na mecânica, oscilações e ondas para os biofísicos. Então, o céu, cheio dessas moléculas e gotículas, e você tem a luz do Sol. Isso aqui seria a luz do Sol, né? Então, o Sol está aqui. Isso é a minha tentativa de fazer um Sol aqui. Tá? Ok. Então, isso aqui é uma onda eletromagnética, como vocês conseguem ver. E uma onda eletromagnética oscila, né, tem uma amplitude, o campo elétrico, que oscila com uma amplitude E0 vezes cosseno ômega t. E ômega seria a frequência angular e t o tempo. Isso significa que essa nuvem de elétrons vai sofrer de uma força para cima ou para baixo, dependendo do momento do tempo. Né? Essa força é a força de Coulomb, que é Q vezes E, e isso significa que a força total seria Q vezes E0 cosseno ômega t, porque isso é exatamente a oscilação que está chegando aqui. E Q é a carga. Ok, então a nuvem de elétrons em volta dessa molécula pode ser tratada como uma mola de Hooke, eu falei no início. Por causa disso, a gente tem um modo normal, que é ômega 0, a raiz de K sobre M, enquanto K é a constante de Hooke e M seria a massa de nuvem de elétrons. Não vai ter amortização, porque isso nos processos no nível molecular normalmente não tem. E por causa disso, a equação de movimento é isso aqui. X ponto ponto mais ômega 0 quadrada x é igual a essa força Q sobre M é 0 vezes cosseno ômega t. Então, essas equações de movimento, vocês devem lembrar dos seus cursos, das suas disciplinas da mecânica. E a solução dessa equação aqui tem a forma de uma oscilação x igual a vezes cosseno ômega t. E essa amplitude da nossa oscilação é isso aqui. Se vocês querem deduzir isso sozinho, vocês podem fazer. Se vocês não querem deduzir isso, mas gostariam de entender e não entendem tão rápido como eu explico, eu peço para vocês dar uma olhada em qualquer livro da Física 1, no capítulo de oscilações. E se você tem uma oscilação forçada, vocês vão ver exatamente esse cálculo mais detalhado. Então, lembramos que a radiação é criada e absorvida por cargas aceleradas. A aceleração é importante. E a aceleração seria x ponto ponto. Então, podemos calcular x ponto ponto. É meio trivial, né? Simplesmente derivar 2 vezes x e a gente chega nessa fórmula aqui. Então, x ponto ponto agora é incluído no nosso resultado de Larmor. O resultado de Larmor, que é exatamente quanta potência é criada ou absorvida com qual aceleração. Então, agora a gente pode botar x ponto ponto aqui, substituir pelo A.
E a gente consegue ver que a potência radiada e absorvida é proporcional a ômega elevado ao quadrado sobre ômega 0 quadrado menos ômega quadrado. Ok, por que eu sempre digo absorvida e radiada? Então, sempre quando isso acontece, que uma gotícula, uma molécula ou qualquer outra coisa absorba um fóton, um pouquinho de luz, e radia depois, essa luz foi espalhada, ok? Ou dispersa, obviamente, né? Parece como vocês chamam isso assim, mas essa luz espalhada, na mesma maneira como uma bola que encontra uma outra bola espalhada, né? Ele muda a trajetória, ou muda a energia, ou muda o momento, ou muda qualquer coisa. Então, isso acontece aqui. E isso é a potência, e como a gente tem muita luz, e a potência em alguma maneira é proporcional à intensidade da luz, a gente sabe que os centros de espalhamento mais efetivo, a gente sabe agora que isso aqui dá uma probabilidade de espalhamento. E se a gente faz um outro cálculo que não faz parte dessa aula, talvez na aula que vem, eu ainda não sei como eu vou entrar detalhadamente nesses assuntos. Eu acho meio difícil dar essas aulas online, porque eu não consigo ver nos seus olhinhos como vocês estão e o que vocês entendem e não, mas então tem uma razão porque os centros de espalhamento mais efetivos no ar são pequenas gotículas de água. Pequenas gotículas de água, ok? Eles são muito mais efetivos do que, por exemplo, moléculas de nitrogênio ou alguma coisa assim. E tem uma razão para isso, mas a gente, no momento, não entra nessa razão. Mas tem essa razão também nessa apostila do experimento que eu botei o link embaixo nesse vídeo. Então, com isso, a potência absorvida ou radiada significa espalhada, é isso aqui, como eu falei. E isso agora vai acontecer com gotículas de água. E luz visível tem mais ou menos uma frequência de 10 elevado a 15 Hz. Frequência angular de 10 elevado a 15 Hz. Então, gotículas de água no tamanho menos do que micrômetros, ok? Tem um ômega 0 muito, muito maior do que esse valor aqui. Então, isso é importante, né? Mas numa certa maneira é lógico. Então, a frequência, ao modo normal, ômega 0, vira menor se as gotículas são maiores, ok? Isso deve ser consistente com a sua experiência. Objetos grandes normalmente têm autofrequências menores, porque tem mais massa que você tem que oscilar. Então, se isso é o caso, se ômega 0 é muito maior do que ômega, então isso aqui é basicamente ômega 0 elevado a quadrado, porque essa diferença aqui não é relevante, e isso significa que a gente pode aproximar essa potência aqui como ômega elevado ao quadrado sobre ômega 0 elevado ao quadrado, e isso significa que a potência é proporcional a ômega elevado ao quadrado. E por causa disso, a probabilidade de luz com 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz, que é azul, ser espalhado numa gotícula de água é 5 vezes maior do que por luz vermelha com uma frequência de 4,3 vezes 10 elevado a 14. Então, se você divide 7,5 com 4,3, você chega mais ou menos em 1,5, e 1,5 elevado ao quadrado é mais ou menos 5. Ok, isso significa
que luz azul é 5 vezes mais provável de ser espalhado numa gotícula de água que é muito pequena do que luz vermelha. E no céu, normalmente, você tem mais pequenas gotículas, né? Então, se essas gotículas viram maiores, quando eles viram mais ou menos 10 micrômetros de diâmetro, a probabilidade é igual para todas as frequências. E ela permanece igual também para gotículas maiores. E isso é a razão porque as nuvens são brancas, enquanto o céu é azul, porque as gotículas de água são menores. Isso também significa, se o céu é muito azul, significa muito escuro azul, você tem poucas gotículas de água. Se ele tem um azul muito forte, você tem muitas gotículas de água. E se ela é um pouco mais clara, mais branca, você tem mais gotículas de água maiores. Ok, e agora uma coisa bem interessante. A gente aprendeu que luz que chega aqui do Sol é transversal, uma onda transversal. Significa a polarização é para cima, para baixo, ou para os lados. E agora a gente encontra uma dessas moléculas ou gotículas. E a gente excita ele e ele depois emite luz de novo. Para lá, por exemplo, e para lá. Agora você consegue ver como aqui o movimento como luz é uma onda transversal, essa onda que vai para essa direção só pode oscilar para essa direção, porque a outra direção possível, que seria essa aqui, não é possível porque ela não existiu aqui. Aqui. A força só foi para cima, para baixo, e para dentro e para fora, e não para a esquerda e para a direita. Isso significa uma pessoa nessa posição vai ver luz não polarizado, uma pessoa nessa posição vai ser luz parcialmente polarizada, e uma pessoa nessa posição vai ser vai ver luz completamente polarizada. Isso significa que no céu, quando o Sol está muito baixo, a luz do céu diretamente em cima de você, num ângulo de 90 graus do Sol, vai ser completamente polarizado. Ok? E quando o Sol está muito em cima de vocês, a luz no horizonte vai ser completamente polarizada, mas isso é mais difícil para ver com um polarizador. Ok, isso tudo se chama espalhamento de Rayleigh ou dispersão de Rayleigh. E o responsável para isso é John Strutt, que era o Baron Rayleigh em Cambridge. E eu tinha a sorte de conhecer L.G. Strutt, que hoje em dia é o Baron Rayleigh, né? É esse cara aqui, ele gosta muito de festas, ele tem nada a ver com física. Quando eu conheci ele, eu perguntei ele se ele é relacionado com Baron Rayleigh. Ele falou, sim, desculpa, a gente só tem um cara com prêmio Nobel na família. Ok, então aqui vocês conseguem ver uma foto, a mesma posição, na mesma posição, e essa foto aqui foi tirado sem polarizador, enquanto essa foto aqui foi tirada com polarizador. E vocês conseguem ver que aqui embaixo tudo é exatamente igualmente claro ou não. Enquanto aqui em cima vocês conseguem ver que virou bem mais escuro.
E isso é, obviamente, por causa da polarização do céu. Então, se você se você tem luz branca, como a luz do sol, e você tira a componente azul, o que sobra é laranja ou vermelho, dependendo quanto você tira dessa componente azul. E por causa disso, quando o sol desce, ela vira vermelho. E ela cria luz, quando ela está muito baixo, nas nuvens aqui, que é essa luz vermelho, porque as nuvens refletem toda a luz, espalham toda a luz, então você recebe essas estruturas muito lindas no céu, que são típicos para um pôr de sol. Também as estrelas, durante a noite, que são perto do horizonte, são vermelhos, só para dizer. Isso vocês não conseguem ver muito bem, mas vocês conseguem ver isso com Sirius ou Vênus, quando eles estão muito baixo, perto do horizonte, essas estrelas bem claras. E se vocês sabem agora, quando uma dessas estrelas está muito baixa, especificamente Vênus, vocês vão conseguir ver que ela vira também vermelha. Mas isso acontece tudo na nossa atmosfera. O espalhamento de Rayleigh é algo que acontece no universo inteiro. E os astrofísicos, eles usam isso. Então, quando eles observam as estrelas, como aqui as Pleiadas, né, eles conseguem ver como a cor dessas estrelas muda, como ela é diferente de estrela a estrela. Por exemplo, aqui é uma estrela laranjada e aqui a gente tem uma nébula. E essa nébula aqui é azul. E isso significa que, na verdade, é espalhamento de Rayleigh, e isso diz para os astrofísicos, eles conseguem deduzir quais são as componentes químicas dessas nuvens. Agora, a gente não consegue interagir muito bem, porque eu estou falando para uma câmera e vocês estão olhando para uma tela, mas talvez um de vocês vai dizer: não, você está falando besteira. Porque talvez alguém já escutou que essas cores que a gente consegue ver aqui são adicionadas depois de artistas que são pagos das colaborações dos pesquisadores. Isso é verdade. Mas a colorização que eles fazem, ela faz um sentido. Então, teoricamente, para o seu olho, todas essas estrelas são mais ou menos brancas, mas eles têm uma componente azul, sim, que é mais forte do que em outras estrelas. Estrelas jovens têm uma componente azul mais forte. Então, esses artistas, eles se baseiam em coisas reais. Eles não inventam as cores, né? Eles só amplificam os efeitos para os pesquisadores conseguirem estudar melhor essas fotos. Ok. Um exemplo extremamente legal para o espalhamento de Rayleigh tem a ver com o fato que a gente nunca foi na Lua, ou isso pelo menos acham alguns malucos. Na verdade, hoje em dia, as pessoas que acham que a gente não foi na Lua não são mais realmente malucos, né? Realmente malucos são aqueles que pensam que a Terra é plana e essas coisas. Então, mas a coisa engraçada é que essas pessoas com essa ideia de conspiração, eles acham que Stanley Kubrick foi a pessoa que fez que criou filmes no estúdio e fotos no estúdio em Hollywood para parecer como a gente estava na Lua. Mas isso pode ser, mas isso, nesse caso, ele deveria saber muito da física, porque aqui você consegue ver
o espalhamento de Rayleigh, que você consegue ver na Lua, porque a pó da Lua é extremamente fina, muito mais fina do que qualquer pó na Terra. E se o Stanley Kubrick incluiu isso nos seus filmes e fotos, isso seria bem impressionante e a gente deve se perguntar por que ele não estudou física. Então, isso agora é o pôr do sol. Pensa, isso é um pôr do sol muito estranho, porque o sol é azul, enquanto o céu é mais cinza. Então, o que pode ser isso? Isso é o pôr do sol em Marte. A gente sabe, conhece o pôr do sol em Marte por causa dos robôs que a gente tem lá, ou do robô, e acho que agora os chineses também, eu não sei, mas vocês talvez sabem. Então, o que é importante é azul. Isso não é espalhamento de Rayleigh, mas isso é também espalhamento de luz do Sol na poeira, no ar do Marte. E o Marte é uma planeta vermelha e a cor exata do pôr do Sol em Marte é um pouco mais complicado para entender, mas uma explicação superficial é que como a luz vermelha agora é mais espalhada, você tem um pôr do sol azul e, na verdade, em muitas fotos, o céu parece um pouco laranjado em Marte. Existem também pedras que mostram o mesmo tipo de espalhamento. As pedras se chamam pedra de lua. Então, isso é uma coisa muito romântica. Então, a luz está chegando dessa direção. E dentro dessa pedra, você tem dipolos pequenos que oscilam, exatamente como a gente tem no ar. E, por causa disso, a pedra parece azul. E a luz que passa mostra a laranja do pôr do sol. E, na verdade, agora, se você tivesse uma pedra, eu tenho uma pedra bem grande dessas, mas eu já testei, a câmera não funciona muito bem. Mas você consegue olhar assim nessa pedrinha e você vai ver uma fonte de luz e essa fonte de luz vai ser laranja. Ok, eu tenho o sentido que eu falo um pouco rápido demais nesses filmes de PowerPoint, mas a coisa boa é que vocês sempre podem botar pausa, né? E com isso, vamos terminar com essa aula e eu espero que vocês aprenderam hoje algo que vocês gostam.